O meu lápis não tá funcionando. Será que não está funcionando mesmo? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho da relação entre o lápis de cor barato e o papel. Será que você está utilizando o papel certo para o seu lápis baratinho? Muitas vezes a gente compra lápis de cor e faz um teste e aí vê que ele é fraquinho e acaba descartando ou deixando de lado esse lápis por achar que ele não é bom o suficiente. Mas muitas vezes o que temos aí é uma relação entre papel e lápis de cor, porque às vezes não é o papel adequado para aquele tipo de lápis. Então, no teste de hoje, eu vou utilizar lápis de cor, todos eles que eu já fiz teste aqui no canal, todos eles têm review, e você confere aqui embaixo na descrição todos os vídeos de todos os lápis que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar 3 papéis diferentes para testar esses lápis. Então, eu vou utilizar papel sulfite, opalina e canson, que são 3 papéis que têm um custo-benefício relativamente baixo, que vocês conseguem encontrar com uma certa facilidade e que pode fazer a diferença na hora que você está utilizando seus lápis de cor. Então, se você tiver eles aí, separa eles e vem fazer esse teste comigo. Bom, pessoal, para fazer o teste com vocês, eu vou utilizar 3 tipos de papéis. O opalina, que é um papel bem liso, mas também ele é um papel encorpado, ele tem 180 gramas, tá? O papel canson escolar, que ele é um papel de 140 gramas e tem uma rugosidade, né? Ele tem uma textura um pouco mais marcante. E vou utilizar o papel sulfite escolar, só que uma gramatura um pouco mais alta, 90 gramas, mas é um papel liso também, assim como o opalina. Então, vou fazer o teste com esses 3 papéis aqui, que eles são papéis, o mais comum, sulfite, né, que eu acho que todo mundo tem acesso ao sulfite, que é um papel mais comum, mais fácil de achar. Para as crianças, nas escolas, o papel canson escolar, alguns professores acabam pedindo esse papel, né? Lembrando que eu vou utilizar só papéis brancos para esse teste, tá? E o papel opalina eu coloquei também porque é um papel que tem um preço muito parecido com o canson, então consegue achar com um preço muito bom. E eu acho bacana fazer o teste nele também, porque acaba sendo, dentre esses papéis para desenho, um papel que tem um custo-benefício bacana também, que pode ser usado, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês agora os lápis de cor que eu vou utilizar. Os lápis de cor que eu vou utilizar no teste serão lápis Pel. Todas as caixas que eu vou utilizar no teste tem 12 cores, tá? Essa aqui tá dizendo 18 porque, além das 12 cores, ele vem 4 lápis HB, uma borracha e um apontador. Mas ele tem 12 cores, tá? Todas as caixinhas serão de 12 cores. Então, eu vou utilizar o lápis Pel, o Kazuo, o Ingex Pen, o Master Kids, linha Ocean, e o Pax Hexacolor. Para o teste, eu selecionei as cores preto, amarelo, azul e vermelho, tá?
Amarelo, azul e vermelho, as cores primárias, para a gente poder fazer algumas misturas de cores. E o preto, porque na maioria das caixas, principalmente dos lápis de cor escolar, são lápis que nunca são preto absoluto, tá? Sempre é mais acinzentado, nunca é um preto muito bom. Então, como é um lápis de cor, é uma cor, né, que nunca tem um desempenho bom, por isso que eu escolhi o preto também, tá bom, pessoal? Então, agora vamos ver o teste, o desempenho de cada uma das marcas em papéis diferentes. Então, vamos lá. Então, pessoal, enquanto vocês assistem o teste das cores, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisinhas. No teste, eu usei os materiais na seguinte ordem. Primeiro, o lápis Pel, depois o Cazul, depois o Ingex Pen, depois o Master, depois o Pax Hexacolor. Em todas as folhas de teste, eu segui essa mesma ordem, tá bom? Com relação aos preços, nos reviews que eu já fiz aqui sobre eles, eu tenho lá falando sobre cada um deles, mas para quem não assistiu, todos esses lápis estão abaixo de R$10, né? Então, por isso, foi a minha escolha por lápis de cores baratos, de linha escolar, e que talvez não tenham um desempenho tão bom e que talvez o desempenho deles possa estar relacionado ao papel. Sobre os papéis, eu vou falar para vocês uma média de preço de quanto custa cada um. Óbvio que vai variar de cidade para cidade, do lugar onde vocês forem comprar, mas é uma média de preço, tá bom, pessoal? Para vocês terem uma ideia. O sulfite gira em torno de R$4,70, R$5 um pacote com 100 folhas. Então, 100 folhas dá para desenhar bastante, tá? Então, é um material bem, né, democrático aí. Você vai ter um custo-benefício bacana. R$4,70 por 100 folhas dá para brincar durante muito tempo. O opalina, eu costumo pagar em torno de R$14 o pacote com 50 folhas, tá? É metade, né, do que vem no pacote de sulfite e um pouco mais caro, mas lembrando, é um papel mais encorpado, ele tem uma gramatura de 180 gramas, então é um papel um pouco melhor. Eu costumo usar o da marca JPEL, porém, se tem outra marca com preço mais barato, eu vou e compro. Eu não ligo muito pra marca não, na hora que o preço fala mais alto, tá bom, pessoal? E eu utilizei aí o Canson escolar, ele tem 140 gramas, tá? O de 140 gramas gira em torno de R$10 um pacote com 20 folhas. Então, se a gente for analisar a questão de preço, o Canson, dos 3 papéis que eu utilizei, é o mais caro. Cada folha dessa eu demorei cerca de 12 minutos cada uma para fazer. Eu fiquei com bastante dor na mão, então, por favor, me ajuda dando um like, comentando, compartilhando o vídeo, porque eu fiquei com bastante dor para fazer esse vídeo, tá, pessoal? Por que eu fiquei com dor? Porque, como eles são lápis de cores escolar, barato, então a pigmentação deles tende a não ser tão boa. Então, eu forcei a mão e fiz apenas uma camada de cor com cada um deles, até mesmo nas misturas, tá? Para ficar igual, para nenhum levar vantagem sobre o outro, apenas uma camada e uma camada bem densa, tá bom? Eu tentei forçar bem a mão. Pessoal, terminei aqui o teste de todos os papéis e devo confessar que
eu gostei muito de fazer esse teste aqui para vocês. Eu estava esperando que fosse haver uma diferença, né, entre os lápis, e eu tô surpresa com o que aconteceu. Eu tinha selecionado os lápis de uma forma que eu lembrava do pior para o melhor. E realmente eu estava certíssima com relação à minha lembrança do que eram os lápis, tá? Então, se vocês olharem na ordem, está exatamente numa ordem de qualidade, do pior para o melhor. O lápis Pel, ele se mostrou bem ruim na sulfite, um pouco menos pior na opalina e no canson. Porém, de todos, esse foi o lápis que mais deu trabalho em todos os papéis. Lembrando, eu coloquei muita força na mão, mas muita força mesmo, em todos os lápis. E só fiz uma camada com cada um deles, tanto nas misturas quanto na cor bruta. Ainda estou com a mão doendo, tá doendo bastante, mas valeu a pena. Se eu fosse falar para vocês em termos de qualidade, o lápis Pel é o que tem menos qualidade, o CAS Zuo e o Ingex Pen, eles têm uma qualidade muito parecida, então o desempenho de ambos nos papéis foi bem igual, né? Ambos têm o preto bem fraquinho e as cores se comportaram igual nos 3 papéis, tá? O Master Ocean Kids vem logo em seguida com um desempenho um pouco melhor do que os 3 primeiros, tá? Esse aqui eu já exigiu um pouco menos de força na mão, assim, eu forcei a mão, forcei o máximo, e ele soltou bem o pigmento melhor do que esses aqui, tá? Então, ele teve um desempenho muito bom nos 3 papéis, mas o Master, ele se deu muito bem com o canson. Todos eles, a maioria ficou bem melhor o desempenho no canson e no opaline. Na sulfite, fica um pouco mais clara a cor, tá? É um pouco mais difícil depositar a cor no papel sulfite. No canson e no opaline, ou opalina, né? Tanto faz as duas denominações, os lápis têm um desempenho um pouco melhor. Agora, eu deixei por último para falar do Hexacolor, o Pax Hexacolor. Que lápis de cor bom! Comprem sem medo! Ele teve um desempenho excelente nos 3 papéis. Foi um desempenho tão bom, que se eu encontrar uma caixa com mais que 12 cores, eu quero esses lápis. Eles têm uma cobertura muito boa, uma pigmentação muito boa, tá? Excelente, para falar a verdade. E o desempenho, tanto na sulfite quanto no canson e no opaline, foi extraordinário. Lembrando que eu pressionei o lápis o máximo que eu pude, tá? Em todos eles. Então, é o único aqui que vocês vão ver que se destaca mais. A intensidade de cor dele tá superior do que a qualidade dos outros. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu escolhi as mesmas cores, as mesmas tonalidades, porém, o vermelho do lápis Pel é o único vermelho que tá um pouco alaranjado, tá? Todos os outros têm a mesma tonalidade, é o mesmo tom, tá bom? Só que o vermelho do lápis Pel se mostrou
levemente alaranjado. Com relação à escolha do papel, o papel sulfite é o papel mais comum que vocês vão encontrar, então saibam que essas cores no sulfite não vão se destacar tanto, tá? Ao passo que o Master e o Pax vão ter um melhor desempenho na sulfite. Se você usar um papel superior, como Canson e Opaline, você vai ter um desempenho melhor em todos os lápis, tá? Do que em comparação ao sulfite. Muitas vezes nós compramos um lápis, a gente testa quase sempre no papel que é mais fácil acesso, e às vezes a gente acaba achando o lápis ruim, mas às vezes o lápis não é tão ruim, é o papel que não é o ideal para eles, tá? O Ingex Pen e o Master teve um desempenho muito bom, né? No Opaline e no Canson. Então, se você tiver com essa opção de compra, saiba que eles vão se dar bem nos papéis mais encorpados, tanto o liso quanto ao papel que tem uma rugosidade, né? Uma textura, que no caso é o Canson. Então, ele vai ter um desempenho bom em papel mais encorpado. O Pax, como eu já disse, bom desempenho nos 3 papéis. Então, se eu for indicar um lápis para vocês, seria o Pax Hexacolor, por ter tido um desempenho melhor nos 3 papéis, tá? Agora, eu vou mostrar cada um dos papéis com todos os testes no detalhe, para vocês verem a diferença, tá? O lápis Pel, ele não misturou bem no sulfite, assim como o Cazul, o Ingex Pen e o Master, tá? Lembrando que é só uma camada de cor. O Pax Hexacolor já se saiu um pouco melhor. Dá pra ver que as misturas de cores ficou um pouco melhor, tá? Seguido do Master, um pouquinho melhor, os 3 primeiros nem tanto. Agora o desempenho de cor no Canson. O lápis Pel um pouco melhor, Ingex Pen e Cazul o mesmo desempenho, como eu disse para vocês. O Master já melhorou bastante no Canson escolar, inclusive na mistura de cor foi um pouco melhor do que o papel sulfite. E o Pax, excelente novamente. Eu quero que vocês notem que mesmo o papel com textura, com uma camada apenas, a cobertura de cor que teve o Pax Hexacolor. Então, se eu passasse mais uma ou 2 vezes, teria tido uma cobertura muito boa no papel. No papel Opaline, os 3 primeiros têm um desempenho, né, ruim nas misturas de cores, né, como teve nos outros papéis, um pouquinho melhor do que na sulfite, mas não muito, tá, pessoal? Principalmente o lápis Pel. Não sei se dá para notar como ele forma gruminhos de cor, tá? O Cazul Ingex Pen também é o mesmo problema, mas um pouco menos de gruminhos, né? Um pouco menos de aglutinação do que o lápis Pel. O Master teve um desempenho muito bom no Opaline, tá? Inclusive na mistura. Talvez se tivesse mais camadas, ele teria tido um desempenho melhor. E o Pax, vou mostrar aqui pra vocês que ele gostou muito do papel Opaline. Muito mesmo, ele se deu muito bem com esse papel. A cobertura de cor em uma passada só foi excelente. O preto extremamente vivo. E foi o melhor lápis, sem dúvida. Repetindo mais uma vez, porque o desempenho dele é muito bom. Então, se você tiver que escolher, vai que é uma compra certeira.
Vou pegar a caixinha aqui para vocês, só pra gente relembrar, lembrando que aí na descrição tem os vídeos individuais de cada um dos lápis, tá? Ele custou R$ 5,70 no Armarinhos Fernando, então é uma boa compra, lembrando que abaixo de R$ 10, né? Com R$ 10 você consegue comprar um pacote sulfite e esse lápis e desenhar por muito tempo. O único inconveniente desse lápis é o fato dele soltar muito pozinho na hora que a gente tá pintando, tá? Se eu fosse colocar um ponto negativo nesses lápis, é esse que eu já falei no teste das cores, né? Lá quando eu fiz a resenha sobre ele, falando que ele solta pozinho e isso incomoda muito, tá, pessoal? Então, esse é o grande ponto negativo do Pax. Mas a gente ignora isso quando a gente vê que ele é um lápis de excelente qualidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Peço a ajuda de vocês para divulgar esse vídeo, né? E que vocês se atentem também para o review de cada um deles, para complementar com o vídeo de hoje, tá bom? E é isso, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei fazer esse teste, porque mostra que mesmo o material mais baratinho, a gente consegue extrair muita coisa bacana com eles. Dá pra fazer muita coisa com material barato, então não espere ter o melhor material, o material mais caro para começar a desenhar, para começar uma vida criativa. Você não precisa dos materiais mais caros, com material barato você consegue, você vai se divertir, você vai desenhar muito, 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 com um custo-benefício bacana. Então é isso. Aproveitando, se você não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, deixa um comentário, eu adoro ler comentário. E se puder, deixa uma curtida também e compartilha com os amigos para mais gente ver conhecer o canal e a gente poder crescer aqui. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!